Seja bem-vindo ao Histórias de Minas. Esse é o primeiro vídeo desse canal e ele é muito especial. Você vai conhecer aqui, agora e nos próximos episódios, uma terra que chama a atenção até de quem já conheceu a Europa, a América e suas maravilhas. E você vai entender o que eu sempre te falo. Não adianta você conhecer as 7 maravilhas do mundo, mas não conhecer lugares tão encantadores, que estão tão perto de nós e que fazem parte da nossa história, das nossas raízes e que formam o nosso DNA. O meu objetivo é te levar a lugares que vão te inspirar, lugares para você desfrutar do melhor da nossa terra mineira. Em nossa jornada, passaremos por parques, restaurantes, pontos turísticos e de lazer, rotas de esporte e gastronomia mineira. Tudo isso para te mostrar o melhor da nossa terra, da nossa gente e da nossa história. Esse é o História de Minas. Me chamo Renan Magalhães e serei o seu anfitrião. Nossa jornada começa aqui, na Gruta do Baú, em Pedro Leopoldo. 30 minutinhos de BH, próximo a Fidalgo. E eu vou contar um pouco para vocês da história desse lugar rico em acontecimentos históricos e memoráveis. Mas não só eu, você vai ouvir de gente daqui e vai entender por que esse lugar é tão incrível. Para nos guiar nessa visita, eu tô aqui, um cara muito especial, meu amigo prazer, responsável aqui pela Gruta do Baú, Zé Celso. Muito obrigado por nos receber aqui. Uma riqueza receber vocês aí. É um privilégio estar com você, que assim, é uma fonte de sabedoria, me admira muito, a pessoa que me inspira muito, e hoje vai poder contar um pouco para nós da história desse lugar. Zé, como que você encontrou a fazenda da Gruta do Baú, ou como que ela te encontrou? Olha, é uma história boa, viu? Vou tentar resumir. Isso aqui dá uns 3 dias de história. É uma coisa incrível aqui, Renan. Há 33 anos atrás, nós começamos a adquirir essa propriedade. E isso aqui era tudo estrada de terra, não se tinha tanto cuidado, se tinha uma dificuldade enorme em chegar até o vilarejo Fidalgo aqui. E nós compramos essa fazenda com uma condição financeira muito baixa. Por que muito baixa? Porque naquela época não se tinha um investimento muito forte com a questão do meio ambiente. Ainda não se falava muito sobre isso. E essa beleza, essa maravilha que é a Gruta do Baú, para eles eram simplesmente pedras. Mas era mesmo. Então você quer um problema, Zé? Era um problema para eles. Quando eu comecei a comprar, muitas pessoas me perguntaram por que eu estava comprando isso. O que eu queria fazer com tanta pedra? E eu achava bonito, eu achava lindo isso. Me perguntaram o que eu ia fazer com queijo suíço, me perguntaram uma opção de coisas, me colocaram apelidos de homem das cavernas, outros falaram por que eu não negociava com a indústria cimenteira para que ela pudesse dinamitar. Naquela época podia, né? Podia. Em frente nós tínhamos mineradora que destruía o meio ambiente. E era tudo estrada de terra. Aquilo era a erosão, o terreno quase que todo, ele não tinha dessa forma. Isso aqui não era essa beleza que é hoje, não? Nada, só buraco, só tinha buraco para tudo quanto é lado. E aqui próximo era exploração de pedras na Água Santa, que eles vendiam principalmente para o interior de São Paulo, vendiam muito. E tudo isso que nós estamos vendo no chão era entulho. Era o problema que o vilarejo tinha, não sabia onde descartar. E eles acabavam negociando com a indústria cimenteira, onde eles levavam caminhões para lá, e eles tinham que pagar R$80 cada caminhão que despejavam lá. Então eu disse para eles, joga na minha fazenda. E tive a ideia de começar a tampar a erosão, tudo com essas pedras. Aí que me chamaram de louco mesmo. Começaram a me chamar de homem das pedras.
Eu joguei o pneu dessa fazenda mais de 1.000 caminhões. Meu Deus. Isso que está no chão é chamado matacão. Ela não serra. É como se fosse um blindex. Se você tentar serrar, ela vai espatifar. E aqui eram os entulhos que ficavam. No vilarejo aqui, você mal conseguia andar de carro. E eu comecei a tampar o buraco. Me perguntaram qual era o meu projeto. Eu falei, não sei, isso eu vou entregar para Deus, mas eu tenho mais ou menos ideia do que eu vou fazer. Descobri para a gente sentar. Opa! Do que eu vou fazer aqui. E aí, Renan, por incrível que pareça, Deus olhou para mim, já que eu estava olhando tanto para a natureza, e começaram a asfaltar a rua aqui, a BR. Quando for asfaltar, a construtora teve um problema. Aonde jogar tanta terra? E aí eles o último agradável. Eu cedi para eles o meu terreno, para que eles pudessem jogar, e fui fazendo esses platôs. E assim as pedras foram tampando. Aproximadamente 1 metro para baixo daqui, é tudo pedra, tudo. Acredita? E olha só que legal, né? Lá atrás você não tinha ideia de que a gruta seria esse empreendimento maravilhoso que é hoje. Não, de forma alguma. Não imaginava que ia chegar nessa dimensão. Mas eu adorava olhar para essas pedras daqui, essa gruta, e adorava caminhar dentro dela. Quando eu comecei, 10 anos depois que nós adquirimos isso, eu comecei a saber da história, aí eu queria um verdadeiro amor. Aí eu achava que eu conseguia a coisa mais linda. E disse, eu tenho que levar isso para a comunidade. E aí foi quando o professor Cedinho. Então você não conhecia nada dessa história, Zé? Isso, assim, no meio do caminho, você descobriu que esse lugar, que essa gruta tinha essa contribuição imensa com a humanidade, com a história da humanidade. Não. Inclusive, Renan, há muito tempo atrás, na década de 90, fazíamos shows maravilhosos aqui. O Hermeto Pascoal, Zélia Dunco, o Aquitim. Lá dentro da gruta? Do lado externo, mas na concha acústica. É a maior envergadura que se existe nessa região. Uau! E se fazia para 1.600 pessoas sem nada elétrico. Eram coisas maravilhosas. Depois, quando isso começou a ser divulgado, a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais vinha, aí sim, começou-se a criar o IBAMA e começou a se interessar pelo local. E o IBAMA proibiu isso para que não afetasse as pedras. E com parceria com o IBAMA, hoje estamos cuidando maravilhosamente desse local. E estamos explorando agora para o turista. Abrimos as portas para que o turista venha conhecer. Zé, mas esse é a essência da preservação do meio ambiente, né? É unir a preservação, a natureza, com a visitação. E as pessoas poderem criar paixão, poderem criar mesmo conexão com a natureza, com aquilo que se preserva. Porque quando a gente mantém distante e proibido, as pessoas passam a criar uma certa apatia, ao invés de empatia com a preservação, né? Porque pensa se existisse por tudo fechado, trancado e ninguém pudesse entrar. O quanta riqueza nós vamos conhecer aqui hoje de história, de belezas naturais, precisam mesmo, né? Ser conectadas com essa geração, que era a história. Aqui é uma área muito rica e muito importante para a comunidade. Não só a nossa fazenda, mas todo ao redor daqui é muito rica. Exemplo, a casa construída no Fernão Dias está perto daqui. Nós temos uma canoa que foi encontrada há mais de 300 anos e está aqui também. Então, a riqueza desse local é fantástica, é maravilhosa. E nós começamos a ver o seguinte, nós estamos a 30, 40 quilômetros de Belo Horizonte. E poucas pessoas ainda conhecem esse paraíso. Nós estamos num local que hoje tem condições de você levar uma vida fantástica. Aqui tem tudo. A 2 quilômetros de distância aqui da fazenda, nós temos um vilarejo com supermercado, com padaria, com tudo que quiser. Esse realmente é um lugar para ser feliz, né? O próprio nome nosso já diz isso. Porque vir para cá é um descanso fantástico. É voltar ao tempo, é voltar à natureza, é fantástico. A prova disso é que a gruta está cada dia mais visitada, mais bem frequentada. Os finais de semana aqui são agitados, né, Zé? Não tenha dúvida. Nós estamos fazendo plano de manejo para a gruta, para a caverna, plano de manejo ecológico, nós vamos fazer o reflorestamento, estamos fazendo a fossa, tudo acompanhado hoje com o ICMBio. Nós estamos criando um modelo nacional junto com o CNBio. Aqui vai ser tudo muito bem. E hoje a gente recebe média aqui 600, chega até a 700 pessoas por fim de semana. Que legal, hein? O Zé, essa preservação, esse espírito de preservação e contribuição tá no DNA dele. Eu já conheci ele há um tempo. E um spoiler, ele falou aqui da casa do Fernão Dias, né? A casa do Fernão Dias foi sua, né, Zé? Foi minha.
A Casa Fernão Dias, há 33 anos também atrás, não era, ainda existia essa questão do meio ambiente, e nós tínhamos um projeto de fazer um hotel. E essa casa estava abandonada, ela estava para cair. Não só a Casa Fernão Dias, mas também a igreja, a nave da igreja estava para cair. Nós adquirimos com um preço barato, que também era a época de terra, porque ninguém se interessava por aquilo. Adquirimos, montamos um projeto junto com o IEF, Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Histórico. Conseguimos uma verba, reformamos toda a casa e reformamos a igreja e depois fizemos uma doação da casa para a Fundação Pedro Leopoldo. Hoje é o Museu A Casa. Uau, que legal, né? A gente tem que entender que o meio ambiente e toda essa riqueza, ela não pode ser encarada como um problema, como um desafio, um obstáculo, mas sim como um aliado. Hoje você conseguiu aqui agregar, né, toda essa maravilha junto com o empreendimento que está permitindo as pessoas que nunca teriam acesso a isso poder viver e experimentar de tudo isso, né, Zé? Ana, hoje o meio ambiente também pode ser um meio de vida. O que você consegue fazer no meio ambiente é fantástico. Você só tem que respeitar a natureza. Tudo que você respeita a natureza e tudo que você faz para a natureza, pode ter certeza que ela vai te dar um retorno muito gostoso. É o caso aqui, o reflorestamento que nós fazemos, tudo que nós criamos aqui, respeitando a natureza e levando um pouco para a natureza, ela está devolvendo agora. Fantástico, fantástico. Tô doido para poder apresentar para a turma a Gruta do Baú. Vamos lá? Vamos lá? Vamos conhecer a gruta? Vamos lá. Vamos lá. Ô Zé, nós já conhecemos a sua história com esse lugar e a história desse lugar com você. Agora me conta qual que é a história dessas obras de arte aqui, desses animais aqui. Ô Renan, que delícia essa sua pergunta. Isso aqui é o orgulho da Fazenda Gruta do Baú. A Gruta do Baú hoje ela é conhecida internacionalmente. Viveu-se aqui na década de 1824 até 1880 o famoso paleontólogo dinamarquês Peter Lund. E nessa época ele estudou várias grutas do estado de Minas Gerais. Ele teve a oportunidade de levar para a Dinamarca mais de 12 mil fósseis para estudar a humanidade. Esses 12 mil fósseis, 934 foram extraídos daqui, da Gruta do Baú. Dentre eles algumas espécies de grande importância, como o caso do Cliptodonte, que foi encontrado em 1837, encontrado desse tamanho e com esse peso. É um tatu da cara meio arredondada e peludo. Tamanho real aqui então, Zé? Tamanho real, desse tamanho, parece um carro, né? Uau! O nosso maior orgulho é o tigre dedo de sapo, que as crianças adoram, porque é daquele filme A Era do Gelo. O primeiro tigre dedo de sapo do mundo foi encontrado aqui na Gruta do Baú em 1834. Olha só, então a gente fica assim, ali encabulado ali com o cinema e tudo isso foi descoberto aqui na Gruta do Baú, Começou no a coração história de Minas Gerais. Começou a história. E ele está no tamanho real. Tamanho do seu dente, o tamanho do seu rabinho, o tamanho real. Outras espécies famosas é que ninguém acredita que aqui existiu um urso. E o urso de óculos, ele tem a parte ao redor dos olhos pretos, de 1,40 m, também foi encontrado aqui. O maior bicho preguiça também foi encontrado por Peter Lund aqui. Ele é que liderou aqui as escavações que foram feitas por outras pessoas, franceses, americanos, alemães. Então ele liberou e trouxe isso. Agora, também a Gruta do Baú traz algumas surpresas, né? Nós criamos a réplica da Luzia. Não temos o orgulho de dizer que ela foi encontrada aqui. Mas a Luzia foi encontrada a exatamente 9 quilômetros da Gruta do Baú. Luzia é o fóssil mais antigo das Américas. Foi detectada que ela tem 12 mil anos. O crânio da Luzia está exposto no Museu do Rio de Janeiro. Não queimou naquele incêndio que teve lá, porque ela estava numa caixa blindada. E nós tivemos o orgulho de fazer a réplica dela e contar um pouco da história da Luzia. Que fenomenal, Zé. Gente, esse lugar, ele emana história. Ele emana riquezas. Isso aqui é um tesouro que está escondido aqui no coração de Minas Gerais. Ô Zé, mas aqui, eu queria entender como é que esses bichos, onde é que esses bichos foram parar
no meio dessa gruta. Como é que você leva a gente lá? Vamos sim, mas eu queria comentar uma coisa, é o seguinte, infelizmente, a maioria dessas peças foram para a Dinamarca. E a Dinamarca, ela recusa devolver para o Brasil. Porque a Dinamarca alega que isso é para o estudo da humanidade e que, infelizmente, o Brasil ainda não tem capacidade para cuidar da maneira que deveria ser cuidado essas peças. Só, então ficaram na Dinamarca. Todo o nosso tesouro ainda está lá. Está na Dinamarca. O governo brasileiro está começando a fazer um trabalho para trazer alguns de voltas. Mas ainda não tem nada decidido. É uma pena, né? Uma pena. Eu queria te convidar para a gente ir na Gruta do Baú, para você começar a sentir um pouco do que é a riqueza desse local. Isso aqui Vamos é lá? fantástico. Eu tenho muita coisa para falar. É fantástico isso aqui. Vamos lá. Ô Zé, mas é muita beleza, hein? E essa região aqui, esses lagos? Conta pra nós. Em cada canto aqui da fazenda você tem uma beleza, né? Aqui também foi uma ideia para cuidar do meio ambiente. Esse lago ele é forrado com lona e carpete. Como aqui é caverna, a água desce, né? Então a lona e carpete retém essa água. Aquela cascata é feita de pneu e garrafa PET. Olha só. Ela imita uma gruta, nós entramos dentro dela e em cima dela é uma piscina. Então tudo aqui é aproveitado. Nós já estamos fazendo casamentos aqui. Já fizemos aqui 8 casamentos e já temos mais 3 programados agora. E futuramente nesse lago grande, tá, tem peixes, nós já temos peixes aí de até 12 quilos. Nós vamos fazer um pesca e pague aí. Então estamos aproveitando cada cantinho da fazenda, né? Que legal. É mesmo uma experiência única, inigualável. Aqui o turista ele precisa de uns 3 dias para ele aproveitar cada cantinho da fazenda. Em apenas um dia ele não conhece. E você pode ver que pela fazenda inteira nós temos as pedras reaproveitadas. Exatamente. Muito legal. Então vamos conhecer mais? Vamos, eu quero ir para a gruta, quero te levar na gruta. Vamos Bora lá. lá. Zé Celso, e essa pedra? Qual que é a história? Renan, você não acredita. Toda a gruta é formada de calcário, pedra calcário. E ali nós temos um símbolo da fazenda. E o símbolo de Pedro Leopoldo, ela imita muito uma chave de uma fechadura de um baú. Olha para você ver a semelhança. É verdade. E aí veio o nome Gruta do Baú. Que Linda, legal. né? E é uma pedra só, né, Zé? Uma pedra só, ela é inteiriça. Fantástico. Então vamos lá? Vamos embora. Chegando aqui na gruta, pessoal, nós encontramos uma equipe de espeleólogos que está fazendo o plano de manejo espeleológico para poder avançar aqui a visitação na Gruta do Baú. Eu tô aqui com o Vitor, com a Luciana e com o Anderson. E eu queria saber qual que é a história, qual é a história de Minas desse lugar, Luciana? A história de Minas desse lugar, a história de Minas aqui que a gente pensa, uma coisa que eu pensei aqui que veio na hora é que Minas sempre quis ter mar, né? Verdade. Sempre quis, mas já teve, e a gente aqui não sabe às vezes. Então essa pacote aqui de rocha, essa caverna, isso aqui tudo, conta pra gente um pouco dessa história do mar que tinha há muitos 500 milhões de anos lá no pré-cambriano, quando formou a rocha, depois, muito tempo depois, quando virou um ambiente de lagoa e formou a caverna. Então tem uma história geológica incrível, e depois tem essa água passando por isso tudo e formando os espeleotemas até hoje, lindos que tem aqui dentro, que são essas formações que todo mundo conhece, as estalactites, as estalagmites e vários outros que a gente tem, lindas formações. Né? Então tudo isso aqui já foi fundo do oceano, Luciana? Foi. Essa rocha foi formada no fundo do oceano. Por incrível que pareça, Minas já teve mar. Uau, olha só, por essa você não esperava, hein? Minas já foi um mar. Ô Vitor, e conta pra nós um pouco do qual que é o contexto histórico, espeleológico aqui e de exploração aqui, como é que descobriram isso aqui?
Na verdade, há quase 200 anos atrás, veio um cientista, um naturalista, né, na época se chamava assim, chamado Peter Lund. Né? Ele é considerado o pai da paleontologia e da espeleologia brasileiros. Né? E aqui foi a gruta onde ele ficou mais tempo. Ele escavou vários meses aqui nessa caverna. Ali para dentro da caverna tem algumas fendas que eram entupidas de sedimento. As grutas de Minas, elas têm uma dinâmica que elas foram entupidas e desentupidas de sedimento várias vezes ao longo de milhares de anos. E o Lund achou aqui fósseis de megafauna, que são animais extintos, né? Preguiça gigante e outros animais extintos que a gente teve na fauna aqui de Minas Gerais há dezenas de milhares de anos, centenas de milhares de anos. E o Lund veio escavar aqui. Aqui foi a caverna onde ele ficou mais tempo. Né, e retirou vários exemplares que hoje estão em museus, né, em outros lugares. Então, é de uma relevância histórica muito grande. Né? Quem vê a caverna vê exatamente os lugares onde o Lund escavou. Né? Então, achei super interessante de visitar e ter contato com essa história. Né? Uau, olha só, tudo isso aqui do lado da gente. E a gente, às vezes, está perdendo essa oportunidade. Ô Anderson, e fala um pouco, qual que é esse trabalho que vocês estão fazendo aqui na gruta? Plano de manejo é uma série de informações que são organizadas para que a visitação ela seja feita com segurança, para que ela seja feita também respeitando os impactos na caverna, porque é um ambiente muito sensível. Então, organizar a quantidade de grupos, por onde as pessoas vão passar, para que a caverna que está em constante formação, inclusive agora está em formação, ainda que muito lenta, esse patrimônio precisa ser protegido. Então, quem quiser conhecer riquezas naturais daqui da região de Pedro Leopoldo, na Gruta do Baú, é um patrimônio riquíssimo, daqui muito perto da região metropolitana, e agora com o plano de manejo vai se tornar, além de muito interessante, muito mais seguro também. Então venham para cá conhecer. Gruta do Baú é um atrativo turístico importantíssimo, muita gente vem fora do país para conhecer, e quem é daqui não pode perder essa oportunidade. Exatamente, isso é muito legal, né? Como a gente falou, é aliar a preservação ambiental com a conexão com a comunidade no entorno, com o contexto do ser humano conectado com a natureza. Não haveria sentido a preservação se nós não pudéssemos aproveitar de tanta beleza e tanta maravilha. Então segue com a gente que ainda tem mais Gruta do Baú. Zé Celso, agora aqui, dentro da fechadura do baú, me conta como que foi esse propósito de abrir esse patrimônio para visitação pública? Ô Renan, quando começou a pandemia, todos se trancaram dentro de casa. As famílias não tinham para onde ir. E aí uma roda de amigos começaram a dizer, né? Começaram a dar sugestões. Foi, Celso, você tem uma fazenda aqui tão grande, tão extensa, as pessoas não vão se aglomerar aqui. Por que a gente não permite que essas pessoas venham para a natureza e saiam um pouco de casa? O estresse está muito grande dentro de casa, o desgaste está muito grande, as pessoas não estão vivendo. E é isso que começou. Tivemos a ideia e antigamente nós servíamos apenas pequenos lanches que vinham separado para as pessoas, a gente não podia ter contato, era obrigado a vir de máscara. E aí surgiu e nasceu tudo isso aqui. É hoje o que é o baú, graças a uma ideia que veio lá de trás na pandemia. Tudo se virando por causa da pandemia, né? Como é que as adversidades, né, criam verdadeiras oportunidades? Se não fosse isso, provavelmente você estaria aqui com a fazenda até hoje, criando gado, plantando milho, e hoje virou um patrimônio turístico da região metropolitana de Belo Horizonte. Isso mesmo, isso mesmo. Hoje nós recebemos pessoas aqui de todas as regiões do Brasil, não só de Belo Horizonte ou só dos entornos daqui, mas de vários locais, vários outros locais. E nós estamos recebendo uma média de 30 a 40 pessoas da Europa aqui também. E agora criamos a pousada, né? Então nós já temos uma pousada à disposição das pessoas. Então quer dizer que hoje, se eu quiser vir para cá e passar um final de semana aqui na Gruta do Baú, já é possível? Já é possível, inclusive, depois eu quero que vocês conheçam também, na pousada nós construímos também uma piscina feita de pneu e garrafa PET. Uau, vamos lá, hein? Vamos lá. Renan, eu quis trazer vocês aqui dentro, aqui dentro da gruta, para mostrar uma curiosidade. Nós estamos percebendo esses vales aqui. Geralmente, o que acontecia no passado?
como era formado aqui por águas, os animais pré-históricos, eles vinham, caíam nesses vales, ficavam presos nesses vales, e vinha terra, os segmentos, e tampavam esses animais. Então era mais fácil de encontrar os fósseis nesse espaço aqui do que na superfície, porque aqui eles estavam presos. É bem interessante, né? Essa quantidade de vales, né? Bem bacana. Ô Renan, a Gruta do Baú também tem um atrativo diferente. Nós estamos entre as melhores áreas do país para escalar. Hoje nós temos aqui mais de 280 vias e de todos os graus para os escaladores. Nós estamos diante de duas aqui. Por exemplo, nós temos essa via aqui que é chamada É Brincadeira. Que o desbravador dela, ele tem o direito de colocar o nome. Então ele colocou o nome de É Brincadeira, que é um 5º grau, um grau mais tranquilo. Aqui nós já temos um grau mais atrevido, que é o 7º grau, que era chamado Tarda Mas Não Falha. E a Gruta do Baú é um dos raros locais que tem uma equipe chamada Grupo de Manutenção. Então eles constantemente vistoriam todas as vias para ver se elas estão seguras. É bem legal, né? Uma diversão agradável, né? E olha só a estrutura que você vai encontrar aqui para te dar apoio na entrada da gruta. Você vai ter bebedouro, playground, a criança pode ficar aqui brincando enquanto os pais vão fazer a visita na gruta. E olha só esses banheiros. Eles aproveitam toda a estrutura natural da rocha sem causar impacto ao meio ambiente. Então você tem conforto e comodidade, desfrutando dessas maravilhas naturais. Renan, nessa parte que nós estamos aqui, na concha acústica, antigamente se tinha muitos shows, se promoviam muitos shows, com o Hermeto Pascoal, Zélia Dunca, o Acti, a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, e ele se apresentava aqui para 1.500, 1.600 pessoas, sem nada elétrico, nada, apenas com o som da concha acústica. Nós estamos aqui diante da maior envergadura que existe no país de uma rocha. É impressionante essa beleza, isso aqui realmente foi feito por Deus. Gostando de conhecer e desfrutar um pouquinho da Gruta do Baú? Sabia que aqui do lado fica o melhor condomínio de sítios e fazendas da história? Pois é o Estância da Lapa. Quando vier conhecer a Gruta do Baú, anda mais um pouquinho, chega em Fidalgo e você vai conhecer um empreendimento maravilhoso para você fazer e construir lá o sítio dos seus sonhos. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você conhecer mais sobre esse empreendimento, que é o melhor condomínio de sítios e fazendas da história. Clica lá. Zé Celso, depois de desfrutar de tanta maravilha, de tanta riqueza, a Gruta do Baú ainda tem mais a oferecer para quem vem cá visitar? Muito mais, muito mais. Nós abrimos todo sábado, domingo e feriado. Às 8 horas da manhã você já pode provar o nosso delicioso cafezinho. Temos almoço com mais de 60 tipos de pratos e sobremesa. E no final da tarde ainda temos outro cafezinho para o cliente. Oferecemos passeio a cavalo para as crianças, nós temos recreadoras que divertem as crianças o tempo todo enquanto os pais ficam sentados aqui nas mesas tomando sua cervejinha. Nós temos passeio de gurgel pela fazenda, passeio no interior da gruta, nós temos tudo isso. Sem contar que a Fazenda Gruta do Baú ainda tem a sua produção própria da cachaça e de uma cerveja deliciosa e geladinha. E a cerveja leva a nossa logomarca, que é aqui, do nosso tigre dentro de sapo, aqui na Gruta do Baú. Venha deliciar com a gente. Olha só, não perde tempo. Aqui na descrição desse vídeo tá o link do Instagram da Gruta do Baú. Já entra lá, desfruta um pouquinho mais, pega o endereço, ó, você vem para Pedro Leopoldo, tá aqui na estrada que liga Pedro Leopoldo a Fidalgo, não tem jeito de errar. Quando você vê esse cenário maravilhoso, você já chegou. Se você ainda quiser se hospedar aqui, você vai chamar lá no Instagram, você já tem a pousada do baú funcionando. Olha aí um pouco das imagens aí da piscina, do espaço gourmet, que já está pronto, preparado para te receber. Zé Celso, muito obrigado. Foi um prazer receber vocês aqui, com muita alegria. Agora foi uma manhã deliciosa. Vamos voltar mais para desfrutar com a família desse lugar maravilhoso, né? Venha almoçar com a gente, venha divertir com a gente. Forte abraço, turma!